Olá, eu sou Rosângela Castro e bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos, onde aqui o lar é protagonista em nossas vidas. E hoje eu tenho uma convidada especial, a Renata, uma arquiteta linda, competente, à frente do tempo. Eu quero apresentar a Renata para vocês. Renata, bem-vinda ao nosso podcast, onde a gente vai falar aqui de como morar bem, novos estilos de moradia. E eu quero ver a visão da Renata, como foi que a Renata entrou no mercado da arquitetura. Fala um pouquinho de você. É um prazer, Rosângela, receber esse convite, especialmente estar gravando com você nessa semana, né, na Semana da Mulher, que eu acho que a gente tem mulheres fantásticas aqui no Piauí, e eu acho que essa troca entre nós, ela é muito valiosa, porque ela traz essa experiência, né, de você que já está há muito tempo no mercado, eu que entrei mais recente, mas eu acho que, assim, os olhares e a visão, essa troca, ela é muito importante. Então, te agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. E, assim, realmente, como você falou, eu entrei no mercado de uma forma... Sempre soube que minha paixão era arquitetura e eu sempre agarrei muito as oportunidades. Desde que eu estava na faculdade, onde eu tive a oportunidade de crescer como profissional, eu tinha muito essa visão de que eu tinha que ter experiências fora da faculdade. Porque a faculdade, ela nos limita muito, né, com um conhecimento que é muito limitado, muito engessado. Então, a gente procurar esse conhecimento fora, com estágios, que acho que é o grande diferencial, né, do profissional. É conseguir agregar diferentes tipos de conhecimento. E foi isso que eu tentei fazer, né? E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ter pessoas como referência que me deram, além da arquitetura, me deram referências do empreendedorismo, que eu acho que foi um grande diferencial, entender que não somos só arquitetos. Somos e devemos ser, além disso, né? Somos empreendedores. É por isso que você está aqui, porque você não tem uma visão só do arquiteto. Simplesmente você está no lugar certo. Eu lembro do dia que você entrou na minha sala. Você foi lá, você me buscou. Rosângela, eu vim aqui te conhecer. Eu achei aquilo lindo, Renata, porque você está o tempo todo buscando algo melhor para você, conhecer pessoas, estar à frente. Você viu ali uma oportunidade e aí a gente se conheceu, já abri as portas para você da minha empresa. E eu falo assim, você é referência lá para a gente, sempre quando tem um cliente novo ou uma pessoa que, eu quero uma pessoa nesse formato, eu quero um arquiteto, me dá uma dica, eu estou lá falando da Renata. E aí, qual foi meu objetivo aqui em conversar com você, essa visão jovem, porque é tão bom ter uma outra visão, porque às vezes a gente pensa que é dono da verdade, eu já sei, e aí vem uma pessoa mais jovem, com outro olhar, ela termina nos ensinando. E eu amo aprender. E a forma que você está fazendo é uma forma diferente. E eu quero olhar a nova visão, as novas dinâmicas de morar. Depois da pandemia aconteceu tanta coisa, a gente vem mudando isso desde algum tempo lá em São Paulo. Eu tenho frequentado São Paulo. São Paulo é digamos, eu estou o tempo todo lá com o olhar bem dentro do mercado. E esse mercado ele vem mudando. Essa dinâmica do mercado imobiliário ela está acontecendo. Vários estilos de moradia. Não vou falar, é esse nicho. Não, são todos os nichos. E a gente quer falar disso com você, sobre as novas dinâmicas. Qual é o teu olhar para essa nova dinâmica do morar? Eu acho que a pandemia ela refletiu muito, né? Eu acho que esse momento que a gente passou de ter que ficar em casa, né? Um momento de instabilidade em todos os aspectos, econômico, social, na área da saúde. Então, essa instabilidade nos fez voltar para dentro de casa e isso se refletiu nessas novas dinâmicas de morar, né? E como a gente vivencia o espaço da casa. Porque, na verdade, a nossa casa, para quem trabalha muito tempo fora, às vezes a casa acaba sendo um local de descanso. Logo que você chega à noite, que você quer descansar, que você quer recarregar suas energias. Às vezes, para outra pessoa que já trabalha no home office, ela quer uma casa que esteja proporcional para ela conseguir ter a tranquilidade de trabalhar, já que ela está no home office. Então, tudo isso, né, no pós-pandemia, eu comecei a perceber dos meus clientes. Quando eles me procuravam para que eu reconfigurasse, eu repensasse o lar para atender cada dinâmica. Daquela pessoa que precisa do home office, que trabalha em casa,
daquela pessoa que já trabalha o dia fora, mas ela quer à noite, quer chegar num quarto confortável, quer um banheiro diferenciado para ela relaxar. Então, tudo isso eu comecei a observar. As dinâmicas estão mudando. As pessoas estão tendo a necessidade de vivenciar a casa de uma forma diferente. E a personalidade também sendo impressa, né? Não mais aquela coisa de, eu quero uma casa de revista. Não, eu quero uma casa que reflita a minha personalidade, o meu bem-estar, as coisas que eu gosto. Então, ter essa sensibilidade de olhar por esse viés, né? Que não é só o cliente chega, a gente produzir um projeto que, porque ele está nessa tendência da feira de Milão. Não é só isso, sabe? Uhum. É aliar esse senso estético, aliar as novidades, mas juntamente entender para quem nós estamos projetando, qual é a necessidade dessa pessoa dentro da casa, como ela usa a casa, como a família dela. E aí a gente entra num outro viés também, que são as novas configurações familiares. Hoje eu tenho, às vezes, um pai solteiro, mas que a filha passa os finais de semana. A gente tem uma família, enfim, são várias novas configurações. Uhum. E a gente, como profissional, a gente tem que estar aberto para proporcionar, né, para atender essas necessidades. Olha só, tu falou aí das várias dinâmicas, desculpa, dei engasgadinha aqui. As várias dinâmicas de morar, as várias dinâmicas de família. O que acontece? Me lembrei de uma experiência que eu tive, eu fui atender um casal, e esse casal, parte da família tinha 4 filhos, quer dizer, a esposa tinha 4 e ele tinha 2, e eles tinham mais X cachorros. E aí a gente começou a olhar e eles começaram a pensar, eu quero uma casa de 6 quartos, 6 suítes, mas tem que ter a suíte do cachorro. Olha só, a suíte do cachorro, porque eu tenho X pets e eu tenho que ter ar-condicionado. E a gente começou a olhar, não tinha esse imóvel com essa configuração. Então, você falando de dinâmica, você vai adaptando de acordo com o projeto, de acordo com essa dinâmica das famílias, porque antes a gente não tinha 3 cachorros em casa, o cachorro era na corrente lá fora, não era? Antigamente, exatamente. A forma que as famílias cuidavam do pet era ter um cachorro de segurança lá fora, na corrente, e cada um tinha o quarto, a gente compartilhava os quartos com os irmãos. Hoje mudou essa dinâmica. Isso era quem tinha grana, né? Eu estou falando de quem tinha muito dinheiro no passado, ainda mesmo assim os filhos compartilhavam os quartos. Hoje não, cada um tem uma suíte, o cachorro tem a própria suíte climatizada. Então, você falando disso, eu também vejo aqui lá esse momento aqui das pessoas que estão formando novas famílias, digamos, separou. Estou aqui com o meu cantinho, eu quero só um apartamento com quarto e sala. Como é que você pensa essa dinâmica? Como é que você vê, você consegue tomar conta desses dois tipos de projeto? Como é que você se divide nisso aí? Como é que você projeta? E é interessante você falar, porque, como eu falo, a gente tem no escritório rodando projetos com vários clientes, né? Não tem um só cliente. Então, cada cliente eu tenho que estar muito bem preparada, não só tecnicamente, mas preparada emocionalmente mesmo, para entender essas demandas, até porque, assim, a gente pega o casal que vai reformar, a família que vai reformar, mas às vezes a gente pega quem vai construir do zero. Então, até isso também interfere muito, porque são processos diferentes, né? Quem vai reformar, quem vai construir do zero, quem já quer um apartamento pronto e às vezes quer fazer pequenas modificações. Então, eu acho que o primeiro ponto é me conectar. Eu tento me conectar com o cliente para entender a necessidade dele e, assim, eu saber como eu vou direcionar o processo. Porque cada cliente vai ser diferente. Tem dos mais decididos, as pessoas que são mais indecisas, e também isso interfere no processo. Então, a gente tem que ser um pouco psicólogo também, né? A gente tem que ter esse lado emocional muito bem equilibrado para a gente entender a necessidade do cliente e conseguir atender a demanda dele, e que é diferente para cada um. Né? Então, eu acho que essa questão de realmente saber a necessidade e, para aquele cliente, a gente conseguir encaixar e fazer um projeto que ele vai ficar realmente insatisfeito, né, com o trabalho que foi feito. A gente termina sendo psicólogo. Eu, como vendedora, eu sou psicóloga também, porque às vezes o cliente ele vem buscando uma casa
sai com apartamento. E às vezes ele vem buscando um apartamento e sai com a casa, com a casa em 2 lotes. Então, é uma dinâmica. Às vezes, a pessoa ela vai para o mercado, Exatamente. ela não entende ainda realmente o que ela está querendo. E ela se descobre no processo da busca do imóvel. Então, é realmente um trabalho muito bonito, o trabalho do arquiteto e o trabalho do corretor de imóvel profissional. Porque ele vai ajudar a definir aquela moradia, definir o lar. E aí eu vou aproveitar para te contar a história, por que foi criado o podcast. Eu estava assistindo um filme chamado Sobre o Lar de Toscana. Então, nesse filme, eu vi um olhar, o meu olhar sobre o filme foi que a gente pode mudar o nosso destino através do lar. Através da escolha da sua moradia, você pode definir o seu destino. E aí, essa dinâmica do filme, ela mostra todo um contexto, todo o destino daquela mulher, o destino dos vizinhos, como foi tudo concentrado ali na construção da casa, na reconstrução, no retrofit, porque está na moda retrofit, né? Da reconstrução da casa, as pessoas se encontravam e tudo em volta da mesa, do jantar, da comida, da festa, que é uma coisa que a gente vê muito hoje após a pandemia. A gente se escuta muito falar agora na mesa posta, né? Mas aí a gente vai nos livros antigos, os grandes reis, as rainhas, os livros históricos, eram castelos, né? Eram palácios, castelos que eles viviam. Então, parece que a gente está voltando no tempo e dando essa valor, essa qualidade de vida. Esse resgate, né? Resgate. Do que, às vezes, fica despercebido com a nossa rotina muito atribulada, né? E essa questão de você parar para você almoçar com a família, aquele jantar, eu acho que eu também estou percebendo muito esse movimento de resgate mesmo, do que antes fazia muito sentido, depois deixou a ser, e acho que a gente vem procurando um pouco desacelerar e dar importância mesmo, valorizar esses pequenos. Inclusive, eu achei tão interessante, quando você postou buscando seu filho na escola, né? E, assim, como é importante, são pequenos detalhes na nossa rotina, mas que pra gente é muito prazeroso e que às vezes a gente acaba esquecendo mesmo, assim, pela correria, que às vezes é almoçar com a mãe, chamar uma amiga para almoçar, são coisas que a gente consegue conciliar durante a nossa rotina e que faz um bem danado, né? Eu acho que eu vejo muito isso hoje, esse resgate. Eu também, uma tendência que eu quero que você fale, que a gente falando de tendência, de novas dinâmicas, novos tipos de família, eu quero que você fale a respeito desses novos, do resgate também, da utilização de materiais orgânicos, materiais, digamos, naturais dentro dos lares. Eu não estou falando não só de casa, apartamento, a empresa, porque a empresa da gente é a nossa segunda casa, a escola dos nossos filhos é a segunda casa deles. Então, eu gosto também da minha empresa ter as minhas plantas, eu gosto de estar rodeada pela natureza. Você está vendo essa dinâmica também? Como é que você vê esses novos modelos de... Muito forte, Rosângela. E eu acho que assim, tendência. Isso parte de uma desconstrução. A gente tem o lar, né, como você falou, tanto os residenciais, corporativos, comerciais, toda tipologia de projeto, ela tinha muito um modelo. E eu acho que a gente vem desconstruindo isso. E nesse processo de desconstrução, a gente chega muito nessa ideia dos curvos, dos orgânicos, de ter espaços que eles não sejam engessados. Por exemplo, né, no estande de vendas, quando eu sentei para criar ele, eu falei, não quero um estande de vendas comum. Eu quero que o cliente tenha uma experiência. Eu não quero que ele se sinta que ele está ali para exatamente comprar o imóvel, mas que ele está ali para adquirir o sonho dele e que essa experiência, junto com os corretores, ela seja uma experiência muito descontraída. E então, a gente, ali no stand, eu falei, por que não uma ilha com um sofá central e mesas, como se a gente estivesse numa praça, num local descontraído, não necessariamente numa mesa rodeada onde você... Sabe? Então, eu acho que essa desconstrução, ela vem sendo muito, tanto para o residencial, quanto para o corporativo, quanto para o comercial. Então, você entra hoje em lojas, você já encontra um ambiente totalmente diferente do que aquele padrão do convencional, né? Então, eu acho que essa ideia do orgânico
dos materiais naturais é uma tendência forte e que eu acho que ela traz essa atemporalidade, porque, novamente, a gente está voltando para um momento de resgate, né? O orgânico e o curvo, ele sai daquelas pontas retas, né? Das linhas retas, e ele dá esse dinamismo para o ambiente, para as circulações, para a forma como a gente usa. Então, e o próprio modelo natural, você se sentir mais com essa biofilia, né? Que a natureza, a gente proporcionar esse aspecto mais natural dos acabamentos, que as texturas também a gente pensa que não, mas elas influenciam no nosso bem-estar. É como eu falo, todas as escolhas que a gente como profissional faz dentro de um processo de projeto, elas influenciam no emocional. Desde a iluminação, o formato dos móveis, a escolha das texturas, tudo isso em harmonia, e por isso que a gente tem que ter um senso estético muito apurado, para que as coisas que são escolhidas, os elementos escolhidos, eles estejam em harmonia, porque isso é o que nos proporciona, de fato, o bem-estar. Pronto, aula muito boa, porque assim, outra coisa que eu vejo de tendência com relação à biofilia, a gente fala hoje de biofilia o tempo todo, a biofilia ela está muito ligada ao nosso digamos, bem-estar, e ao mesmo tempo a gente resgata esse animal, esse ser que está dentro da gente, esse outro lado que é de estar com a natureza, porque nós gostamos de estar com o verde, do sol. Então, isso vai provocar bastante alteração, tem provocado, né? Eu vejo muito nas casas de novos projetos, essa iluminação, esse jardim, essa biofilia sendo um aspecto muito forte. E outra dinâmica que eu também quero falar, que no passado, nós mulheres, nós tivemos muito essa história de abandonar a cozinha. A cozinha virou, por algum momento, na arquitetura, um local, uma cláusula, digamos, fechado, um hermético, não tinha... A empregada ficava lá, cozinhava e servia na sala de jantar. E hoje eu vejo a mudança de... A cozinha é o ambiente que a família está. Na minha casa, a cozinha é o meu melhor lugar. Porque a gente cozinha, serve na mesa de jantar. Eu botei uma mesa bem legal, redonda. E aí a gente faz a comida e ali o café, o cheirinho do café. Essa ideia, porque é a forma de distribuir amor para os nossos filhos, para o esposo, para a família estar unida. Então, a cozinha mudou muito. Como é que você tem feito esses projetos? Você tem visto isso? Como é que você aborda isso com seus clientes, com seus profissionais, digamos, profissionais não, seus clientes mesmo, né? Eu acho que, como você falou, né? A cozinha, ela sempre teve uma estruturação de ser muito fechada, né? De estar ali fechada e de não ser aquele local de reunião realmente da família. Era ali para uma empregada fazer a comida e ela atendia isso de forma para essa função. Mas hoje eu percebo até a questão, né, que a gente traz isso muito, que é a chamada cozinha americana, né? A gente traz esse conceito que não é nosso, ele vem de fora, mas a gente agrega também ao nosso formato. Porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito eu já viajei para os Estados Unidos e eu consigo fazer esse link de como lá fora eles são mais individualistas, eles não têm essas funcionárias como a gente tem aqui, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente traz essa ideia da cozinha americana ao nosso estilo e modo de vida, que é estar reunido com a família, que é proporcionar realmente isso, não só a função da cozinha em si, mas de reunião, de você estar ali agregando, ou até mesmo a cozinha integrada, que eu vejo cada vez mais. A gente acha que, às vezes, a cozinha integrada só nos apartamentos pequenos, mas eu já vi apartamentos de mais de 200 metros, onde a gente derruba as paredes e integra a cozinha, de fato. E a gente cria aquela sala completamente integrada, onde tem um jantar, tem o estar, e nós temos a cozinha no mesmo ambiente. E ainda a varanda gourmet, né? Então, assim, a cozinha americana, ela deixou de ser só para aquele apartamento compacto. A integração dela ao ambiente, ela tá desde as casas, né? Nós temos muitos exemplos de casas hoje que já estão, que os clientes já querem, porque eles dizem, eu cozinho, e enquanto eu cozinhar, eu quero estar em contato com quem tá ali assistindo o jogo, com quem tá na mesa de jantar. Eu não quero essa cozinha fechada, eu quero essa cozinha aberta.
em casas de 250, 300 metros quadrados, né? Então, é interessante a gente ver como a cozinha ela tem esse papel hoje de estar integrado à casa e de receber não mais uma função técnica, né, só de cozinhar, não é isso. Ela está realmente abraçando a casa como um todo, sendo um espaço que ele não está mais ali fechado, né? Ele está aberto e integrado. Eu vejo essa mudança também de você estar aqui cozinhando, ter aquela janela voltada para o jardim, porque antigamente a cozinha era a empregada que ficava, hoje é a família que fica. Então, muitas vezes eu vejo lá, eu entro na casa, no Alphaville, para fazer uma avaliação, para vender, eu vejo, nossa, esse aqui pensou muito bem. Por quê? É a vista. Você chega, está cozinhando ali, está olhando a vista do jardim para a piscina, volta para ali, tem um acesso. O acesso dinâmico para a sala de jantar. Então, mesmo que não integre, porque muitas vezes na casa termina a empregada, está no dia a dia ainda, e nós temos os empregados ainda no Brasil, não dormem mais, mas eles ainda estão cozinhando. Nos Estados Unidos, não. A gente termina que não tem realmente... Não tem. Vem o diarista para limpar e, olha lá, empregado é só muito, muito milionário mesmo e, olha, um super luxo, não é uma cultura deles. Não é. Então, a gente terminou trazendo... no meu apartamento, por exemplo, você falando ali, é um apartamento razoavelmente grande, né? Tem 228 metros, mas eu resolvi fazer uma cozinha que integra com a sala de jantar, mas eu não abri. Eu deixei uma porta de vidro, que ela é bem mais larga, que eu posso transitar e vir quando eu tiver um convidado. Você tem a flexibilidade de deixar ela fechada e deixar ela aberta, né? Isso. Mas... eu aproveitei, sabe o quê? Porque eu tenho 3 ambientes de reunião. Eu tenho a sala de jantar, eu tenho a minha cozinha gourmet, que é a varanda, que é o local que eu mais uso. Os dois locais. Local da varanda e a cozinha. E aí, vamos voltar aqui para o mercado. Lá em São Paulo, a Vitacom, que é uma consultora que eu sou parceira, ela fez uma pesquisa dos locais quentes. Quais os locais quentes dentro da arquitetura, dentro da planta da casa? Eles fizeram uma pesquisa de quanto tempo a pessoa ficava dentro daquele ambiente. E a cozinha e a suíte era o local mais quente, que era onde passava mais tempo. Então, o que eles fizeram? Começaram a lançar... antigamente tinha um preconceito, Renata, que chamavam de kitnet. Uhum. As kits chamavam kitnet. Então, o valor da kitnet, a kitnet ela é olhada com, digamos, um certo preconceito. Se eu compro um apartamento kitnet, não é uma coisa. Eu comprar um estúdio é outra coisa. Aí eles fizeram a dinâmica seguinte: vamos fazer apartamentos compactos, onde a área comum eu tenho tudo, eu tenho um cowork, eu tenho todas as outras coisas, que é uma cozinha gourmet, que é onde eu posso receber os amigos, eu tenho um local que eu posso me trocar, se eu, por acaso, eu for chegar num horário, digamos, fora de hora, lá embaixo, que já eu explico como é que funciona hoje, né? Foi mudando essa forma de moradia, que é o short stay, que é uma forma que eu compro em São Paulo para eu ficar lá quando eu estou e eu alugo. Então, hoje, eles têm um espaço para quem está chegando se trocar. É um quarto extra, digamos, para todos os hóspedes. E aí, além de tudo, tem a lojinha, é um dinamismo no morar que você fica, nossa, que ideia. Você tirou o nome kitnet, você só usa os pontos quentes, que é a cozinha e o quarto. Você diminui o valor que você investe. Realmente, eu só vou usar a cozinha para fazer uma comidinha rápida e vou usar o meu quarto. E se eu tiver que receber a Renata e alguns amigos, eu deixo lá reservada a minha cozinha gourmet, com um mega salão, com tudo montado, e eu faço um jantar para os meus amigos. Eu tenho lá um cowork, se eu tiver que fazer uma reunião ou estudar, eu tenho uma sala. Então, esse dinamismo, essa forma, ganhou muita força em São Paulo. Inclusive, lá, Renata, tem
um modelo diferenciado de forma de venda, porque dependendo do perfil que você esteja enquadrado, as regras da prefeitura elas mudaram. Então, assim, realmente é um dinamismo de você transformar valorização de um kitnet no estúdio. Que aí você já muda, além disso, você tem a rentabilidade, além disso, tem a dinâmica aí que o Airbnb trouxe, né? Que você consegue alugar a tua casa inteira. Então, tá muito dinâmica a moradia, não tá? E é impressionante, como você fala, a troca, né? Parece uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo ela tem um significado muito grande, né? Trocou o nome, repaginou o conceito, né? E ele consegue se colocar no mercado de uma forma diferente, que ganha a valorização, a aceitação para que as pessoas que têm esse novo formato de vida, que às vezes é uma mulher solteira, às vezes é um homem solteiro, e que a gente está percebendo muito isso das pessoas estão buscando muito, acho que essa questão do profissional, né? Eu percebo muito isso. E as famílias estão reduzindo, né? Claro, nós temos todos os formatos, mas lá em São Paulo, isso já é muito forte. Até mais do que aqui. Eu percebo, né? As pessoas querem a ideia do estúdio, ela ganhou uma força muito grande em São Paulo. Eu acho que aqui em Teresina já chegou, né? Mas, assim, você melhor do que eu consegue me posicionar sobre isso. Mas eu acho que é uma questão que vai ser o futuro, né? Eu acho que ter a possibilidade de quem ainda é solteiro ou de quem quer um imóvel para alugar, ter o estúdio realmente, essa aceitação, né? E ficou menos preconceito. Chamar de kit. Meu filho mora na kit. Não, agora não. Meu filho mora no estúdio. É bem diferente. E, assim, é mais barato porque o condomínio fica bom. Tem um monte de coisa que essa dinâmica do mercado dos imóveis que é muito legal. Eu estou aqui há 20 e poucos anos, não vou falar tudo não, quase 20 e poucos anos. Então, eu acho super interessante como as coisas elas se movimentam, como a forma de morar se movimenta, como a forma de viver, como é que as pessoas se comportam perante certos movimentos e modelos de vida, como mudou aí, ó. Quem que precisa de comprar? Antigamente a gente vendia um apartamento, ele tinha apartamentos de alto padrão, que eu trabalhava muito com o público A, eram 6 vagas de garagem, 5 vagas de garagem livres. Eu lembro que a gente lançou o empreendimento da construtora Jurema e a gente tinha orgulho de dizer, olha, esse apartamento ele tem 5 vagas livres. O que são 5 vagas livres? Eu não tenho nenhum carro prendendo o outro, né? Um atrás do outro. São vagas totalmente livres. E a vaga livre era uma coisa muito bem valorizada. Lá na época, isso eu estou falando há 24 anos, 25, 20 e poucos anos atrás, não tinha essa história de ter as áreas, a pessoa que tinha grana, ela não ia expor na piscina. Então, a gente não vai lançar uma piscina grande, a gente não vai botar uma academia, que não necessitava. Então, eram áreas comuns muito mais simples, eram áreas comuns que ia ter lá uma obra de arte, uma recepção com pé direito duplo ou triplo, no caso desse empreendimento que eu estou falando, que tinha 5 vagas, era o pé direito triplo. E tinha local do porteiro ficar, era blindado. Então, esse era o luxo de antigamente, de 20 anos atrás. Hoje, a dinâmica mudou. A gente já tem outras construtoras que lançam um por andar dentro do edifício. Você consegue ter academia, cozinha gourmet, salão de festas. Você tem ali uma brinquedoteca, você tem muitas coisas que você compartilha. E apartamento, eu estou falando de apartamento de 5 milhões, tá? Que você compartilha tudo isso, tem as suas 4 vagas, não precisa ser 5, e não são 4 vagas livres, justamente porque nem todo mundo tem carro. Aí hoje já eu lanço o empreendimento como estúdio 0 carro, sem nenhuma vaga de garagem, porque se pensa o seguinte, se eu estou vendendo um estúdio, um estudante, a dinâmica do carro já mudou. Meu filho, eu comprei um carro para ele. Ele falou, mãe, você é louca, eu não quero aprender a dirigir. E eu fui, tipo assim, eu dei de presente, achando que estava fazendo uma surpresa. Meses depois eu tive que vender.
Eu acho interessante. Isso tudo é o comportamento. E é por isso que eu falo, como o comportamento, a forma como a gente se comporta, se reflete em tantos aspectos, né? Na forma como você falou assim, antes o ideal era ter 5 vagas livres. Hoje, às vezes as pessoas querem uma academia mesmo, porque elas querem praticidade de já poder fazer o treino no próprio apartamento. Então, eu acho que essa questão do comportamento, a forma do nosso comportamento, ela influencia e ela se reflete. E quem está à frente para pensar nisso, eu acho que construtoras, os lançamentos imobiliários, eles precisam ter essa visão, né? De entender o comportamento, como a gente está se comportando, o que a gente está valorizando, o que funciona realmente de fato para poder atender. Que eu acho que o grande X, o grande ponto de um lançamento imobiliário hoje é a construtora ter essa visão. Uhum. Né? Não adianta, vamos vender um projeto de alto padrão e eu tenho uma planta ali que talvez ela não seja aceita. Ela pode até ser uma metragem grande, talvez ela não seja aceita. Porque como eu falo, Rosângela, metro quadrado, às vezes você sabe bem disso que você trabalha no mercado. Eu tenho a mesma metragem quadrada, mas a diferença da configuração da planta, ela tem uma boa aceitação ou não, mesmo sendo a mesma metragem quadrada. A forma como o metro está distribuído no espaço, que é o quê? O dimensionamento dos ambientes, a forma como esses ambientes funcionam dentro da casa é o diferencial. A altura do pé direito, porque o pé direito ele dá uma sensação de de amplitude. Quando o pé direito é muito baixo, porque tem construtora que coloca o pé direito muito baixo para economizar, você sente mais como se aquele metro quadrado... vou falar de 70. Exatamente. Um exemplo. 70 metros quadrados com o pé direito alto é uma coisa. 70 metros quadrados com o pé direito baixo... Baixo é só no limite, é outra coisa. Aí você falou agora dessa configuração, dessa forma, do dinamismo, da modulação de acordo com o comportamento. E o comportamento hoje das famílias, ela está voltado também muito com o olhar feminino. Então, eu tenho alguns empreendimentos que a gente acompanha que é pensado como a mulher vê. Você pensa também, quando vai fazer algum projeto, você olha, você conversa com essa mulher para entender qual é esse olhar dela para atender esses pontos que ela busca, não deixando esse projeto muito personalidade, com muita personalidade. Porque uma coisa é o seguinte, quando eu vejo a pessoa fazendo muita alteração, que muitas vezes ela não vai morar ali mais que 5 anos ou 8 anos, na hora da venda, aquele imóvel ele fica complicado da gente vender. Então, como é que você aconselha o teu cliente quando ele quer mudar muito essa alteração, essa dinâmica? O que acontece, né, Rosângela? Lá dentro da minha metodologia de trabalho, isso é uma coisa que eu sempre bati muito na tecla lá no escritório, é ter método de trabalho, ter processos, porque, assim, isso facilita muito, principalmente essas modificações. Então, a gente, após a reunião que eu falo que é essencial lá no escritório, é a reunião de briefing. Uhum. Que é onde eu vou ler o cliente, onde ele vai me falar de forma aberta desejos, budget, que é o lado financeiro, que isso também é importante, porque aliar a expectativa de projetar com o lado financeiro, eu acho que muitos não pensam, e é uma coisa que lá na frente a gente tem problema. Porque se eu elaborar um projeto na qual o cliente tem um determinado valor de investimento e o projeto não acompanha, isso traz muitas modificações também lá na frente. E traz uma frustração para o próprio cliente. Então, eu sempre falo, na primeira reunião, pensem no valor de investimento para que a gente consiga elaborar um projeto compatível à execução. Porque execução, a gente sabe que o projeto é lindo ali no 3D. Mas na execução, que na hora da procura dos orçamentos, na hora da compra dos materiais, tem que estar compatível com o orçamento, com o valor de investimento. E que, às vezes, o valor de investimento não é só o que ele tem. Pode ser que até que ele tenha disponível, mas é o que ele quer investir, como você falou, porque ele vai ter que analisar. Ali é uma casa para morar a vida inteira? É um imóvel para morar daqui a 2 anos? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a reunião de briefing eu jogo aberto. Quero que o cliente se abra em todos os aspectos, porque às vezes as pessoas pensam, direciona só para o lado estético, o que você gosta de aspecto de cores, texturas? Não é isso.
A gente aborda. Mas eu quero que ele seja honesto em relação à expectativa de vida, em relação ao lado financeiro, para que eu consiga elaborar um projeto alinhado, compatível e eu reduza essas modificações. Porque o que acontece? As modificações, elas são isso. É a falha de alinhamento de expectativa. Por isso que, às vezes, o cliente fica mudando muito, porque não foi alinhado às expectativas, né? E a gente, como ele vai profissional... mudando porque ele nem sabia o que queria direito e não foi bem orientado e ele foi mudando o projeto e aí termina saindo uma outra coisa, não é isso? Exato. Então, eu acho que é importante nessa reunião deixar o cliente falar. Uhum. A gente precisa ouvir o cliente, mais do que a gente falar. Eu preciso ouvir ele. Né? Aí você falando, eu falei isso porque com relação à sua visão feminina, quando você orienta o cliente a não fazer muita alteração, porque é muito bom essa visão. Não que um arquiteto homem não esteja visão feminina, não estou falando disso, né? Eu estou falando assim, às vezes eu já conheci clientes que, eu quero o meu banheiro, eu não quero junto com o meu marido. Então, uma suíte com 2 banheiros. Então, eu quero aquele meu closet do tamanho X. Aí, um closet maior do que o ambiente que fica a cama. Então, eu quero aquele closet. Ou, vamos lá, eu quero um salão de beleza na minha casa. Já vi casa com salão, onde o profissional, ela criou um espaço para o profissional que vem fazer depilação, fazer o cabelo, tal. Você, nesse momento aí, você consegue alterar, digo, olha, um salão dentro de casa, ou você vai no sonho dela e realiza. Os 2 banheiros é comum, assim, hoje em dia, o banheiro acho que é essencial, 2 banheiros. Eu acho, assim, super maravilhoso o projeto com 2 banheiros. Eu tenho alguns empreendimentos aqui em Teresina que a gente já vende com 2 banheiros, adoro, acho muito legal. E, assim, no dia a dia, como é que você trata isso? Assim, eu sou bem aquela profissional que eu gosto de embarcar no sonho dos clientes. Se aquilo for muito importante para ele e se, na minha concepção, aquilo de fato for funcionar, a gente não estiver compatível dentro do espaço, se não for algo que vá perder, eu embarco junto com ele. Mas também tenho aquele lado de, não, isso não vai funcionar. Mas assim, Rosângela, eu não obrigo ninguém, sabe? Eu me posiciono do que eu acho que funciona e o que não funciona, mas ali é a casa dele. É o sonho dele, é o investimento dele. Então, a responsabilidade de escolha fica nas mãos dele. Nossa, olha, é uma coisa que eu falo muito, às vezes, Rosângela, profissional, estou lá fechando negócio, e eu sei que o cliente vai dizer assim, eu vou tirar essa parede. Renata, eu tenho uma conversa, vamos sentar aqui. A parede é muito fácil tirar, né? Não tem que voltar depois. Tudo bem, não é problema. Mas quando o cliente quer modificar algo que vai depois, eu interfiro, eu dou minha opinião. Eu falei, olha, eu vou lhe dar minha opinião. E eu acho super importante, por exemplo, eu também vejo muita gente fazendo muito investimento, digamos, um perfil, vou falar, uma casa em um condomínio com um perfil X, aí ele vai fazer um investimento de um perfil acima daquele empreendimento que ele está comprando. Eu vou falar assim, ele está comprando um terreno de 12 por 25. Eu não vou falar o nome do condomínio, porque não precisa. E aí ele constrói uma casa com materiais, com perfil de um condomínio superior. Daí o que acontece? Bota muita coisa cara, muita coisa, e depois ele quer... quando eu quero vender. Aí ele vai começar, Rosângela, mas eu botei isso, mas eu botei aquilo. E o mercado todo olhando, aquela casa está fora do valor do preço de mercado. Então, isso aí você consegue alinhar a expectativa do cliente, orientar, ou não? Você embarca e faz Rosângela, a gente tem perfis e perfis de cliente. Tem alguns que a gente fala, olha, isso não vai dar certo, isso não é... mas ainda assim ele insiste. Então, é muito complicado a gente também... Eu tento intervir quando possível. Mas existem clientes que são muito engessados naquilo que eles querem. Eles têm um padrão tão elevado que mesmo você dizendo, vamos botar esse outro aqui, ele quer aquele. E às vezes, muitas vezes, eles se escolhem sem nem
E quando ele chega pra gente, já tá comprado. Eu quero esse, eu quero fazer dessa forma. Então, às vezes, a gente fica até sem meios de como intervir, sabe? Mas é como você fala, realmente tem que ter muito esse olhar do acabamento, acompanhar, porque, assim, no processo de projeto, o acabamento é o que dá uma... Assim, nós temos acabamentos caríssimos, né? Vou aproveitar aqui para mostrar alguns projetos teus. Aproveitar aqui falando de acabamento. Vamos olhar essa cobertura que você fez um retrofit lindo, tá? Eu conheci essa cobertura, foi um investimento maravilhoso, muita pedra, muita coisa linda, com a vista, deixa eu mostrar mais fotos aqui. Como foi o processo dessas escolhas desse imóvel? Olha, tem ali o Nonato Oliveira. Temos a arte piauiense aí muito presente, né? Valorizada, que eu acho que é legal. A gente tem a escultura do Júnior Brandão também. Então, foi um pedido do cliente que a gente fizesse essa curadoria de arte piauiense para implantar, né, essa alma dentro do projeto. E você percebe que as escolhas, elas também são materiais naturais, com os tons bem neutros, né? A cor, você está vendo ali pontuada basicamente no quadro. Mas os tons estão bem neutros, são tons um pouco mais escuro, mesclado com um pouco mais claro, trazendo essa paleta ao mesmo tempo suave, né? Sem muitos excessos e totalmente integrado. Nós temos uma sala integrada, está living integrado com a cozinha. E a ideia realmente era criar essa proposta de um ambiente fluido, sem excessos. Você vê que não tem tantos móveis e que os móveis que existem, eles estão ali proporcionais, né? Dentro de uma proporção de espaço, de ambiência, mas nada de excessos como o cliente quis, né? Como o cliente pediu. E essa cobertura, volta lá naquela imagem da área externa. Eu lembro que quando a gente fez o retrofit, né? A primeira ideia que eu tinha sugerido era uma mesa de 4 lugares ali naquele canto, né? E aí os clientes falaram assim, não, mas a gente não quer essa mesa. A gente queria umas cadeiras para ler, para conversar. E eu achei tão interessante isso, que é por isso que eu digo, a gente como profissional tem que ter essa flexibilidade também porque a mão do cliente, ela traz uma personalidade diferente. Porque o óbvio talvez seria uma mesa, né, redonda com 2, 3 lugares. Mas trazer essa personalidade de dizer, não, vamos colocar as cadeiras, porque a dinâmica que eles vivenciam, o espaço, é totalmente diferente. E imprimir isso dentro do projeto. Ao mesmo tempo, a bistrô. Né? Não, vamos colocar uma bistrô com 2 cadeiras mais altas, porque a gente quer que tá tomando um vinho. Então, abraçar também isso do cliente é legal para a gente ter até projetos mais diferenciados, mais ousados e que saem do padrão, né? Para a gente não estar replicando. Porque eu, como profissional, eu tenho minha personalidade. Então, eu deixo a minha personalidade, mas eu tento abraçar a do cliente para que eu consiga não ter projetos iguais. A Renata só faz o mesmo projeto, parece que é tudo igual. Não, porque é natural. Como a minha cabeça é a que pensa, quem diferencia é a do cliente. A mão do cliente, então eu deixo na medida, né? Na medida, a mão do cliente vir e fazer os detalhes que fazem muita diferença. Eu vejo que o ripado, ele ficou muito... Ele chegou e ficou, né, Renata? O ripado, ele está no corporativo, o ripado, ele está nas casas, nos apartamentos. Essa tendência continua, na tua opinião? Ele continua, mas eu já não vejo com tanta força, né? Porque, realmente, como você falou, tudo que chega com muita força, às vezes também já causa aquela... Já perde porque as pessoas querem inovar. Fica enjoado. Né? Eu chamo que fica enjoado. Enjoa. Então, eu acho que ele teve um momento muito forte, o ripado. Acredito que ele não vai sair, mas eu não vejo mais com tanta força. Assim, eu acho que vai ser daqui a alguns 5 anos, a gente vai ver muito a redução dele nos ambientes. Ele vai sair. Agora, uma coisa que é interessante do ripado é que ele pode... Eu digo que ele se camufla. Por exemplo, agora recente eu fiz um painel ripado curvo. Então, eu saí da linha reta e eu trouxe ele numa nova configuração, curvilínea. Então, dinâmica da mudança, por isso que esse é o nosso tema, essa dinâmica consegui trazer ele
Mas um formato onde a pessoa diz assim, poxa, é um ripado, mas já não tá o ripado reto. Tem uma curva, tem um orgânico, tem um negócio diferente aqui. É o orgânico que chegou também, eu tô achando bem forte. Muito forte. O orgânico essa aqui é uma forte. casa no Alphaville, onde você utilizou aí alguns, também muita pedra, ripado. Esse calacata, esse piso calacata, ele deu uma enjoada também, não é? Deu. E o polido, tudo que tem brilho, eu acho que vai ter uma tendência muito forte a sair. A gente está indo muito pro aspecto acetinado, o aspecto mais natural. Tanto em questão de funcionalidade, porque ele é mais fácil para manter manutenção, limpeza, né? Tanto nesse aspecto que quem é dona de casa também percebe que quer essa praticidade, como também no aspecto estético, né? O piso polido, ele reflete muito a luz, muito as texturas. Então, o acetinado, ele tá ganhando muito espaço. Eu acredito... como é que fica, no caso do meu apartamento, que é todo no polido? Aí eu vou ter que fazer um retrofit logo, em breve, é isso? Assim. Já é uma orientação, uma tendência. É aquela coisa, né, Rosângela? Tem pessoas que falam, hoje eu oriento, quando eu oriento a não usarem mais o polido, porque eu sei, já pensando, né? Eu sei que é uma tendência forte o acetinado, mas tem pessoas que dizem, não, eu acho lindo o polido, eu quero o polido. Então, eu não acho que ele vá sair, ele vai continuar. Só que o acetinado, o aspecto natural, as pedras, a gente tá vendo muita pedra, né? Muita utilização. Eu vi muita utilização de pedra em São Paulo. E assim, eu vou fazer um retrofit na minha sala, inclusive com a Vangi, a gente já está combinado aí. E aí, o que acontece? Eu estou com muita dúvida com relação à pedra, porque ela sugeriu uma pedra, e aí eu achei lindo, mas eu tenho medo daquilo ali, daqui uns dias eu enjoar. Como é que tu orienta quando o cliente está com dúvida, que nem eu? Eu acho assim, que na reunião de briefing, voltando, né, na metodologia de trabalho, eu trago referências. Então, eu deixo ele aberto a fazer a pesquisa dele, para ele trazer as referências dele, e eu trago as minhas. Porque é nesse momento onde eu levo as minhas referências, onde a gente consegue mostrar para ele outras possibilidades. Possibilidades que, às vezes, ele não está pensando. Então, mostrar o que está sendo usado, como a gente poderia trabalhar aquela parede. Às vezes, ele vem com a ideia, não, você percebe que as TVs hoje... Saiu muito aquela ideia do painel de MDF, né? Então, a gente está usando cada vez mais materiais nesse fundo da TV. Sim, né? É uma tendência muito forte. Hoje, é um padrão até dos meus projetos. O que eu mudo? Eu mudo o acabamento. Então, às vezes é um diore, uma textura natural. Às vezes é uma pedra, um revestimento. Às vezes é um porcelanato. Então, eu vou variando, mas tirei a ideia mesmo do painel, né? Mas eu acho interessante esse formato do natural, da pedra. E as pessoas acham assim, mas isso aqui é para área externa. Hoje, a gente tem muito que a gente fala, o indoor e o outdoor, né? O externo e o interno, eles estão muito camuflados. O que eu acho interessante esse movimento, por quê? Antes, da área externa, são vegetações, paisagismo só na área externa? Não. Hoje você vê as plantas dentro de casa. Inclusive, muro, os restaurantes é uma tendência. Essas paredes de pedra, não, é só no muro da casa. Não, elas vindo para a parede da TV. E da mesma forma, o mobiliário, esse mobiliário mais confortável, eu vejo empresas hoje que já trabalham com mobiliário externo, a preocupação que eles têm, não só de trabalhar com tecidos, né, cordanáuticas e materiais de alta durabilidade, para chuva e sol, mas pensando num design. Então, assim, aquele sofá que tu diz, poxa, é um sofá externo, mas ele tá com o design diferenciado, ele tá com o material apropriado para ele pegar sol e chuva. E eu vejo muitas marcas já nesse movimento de trazer a ideia, o conforto, o design do que era só do estar interno para dentro da área externa, né? Então, eu vejo muito essa ideia dos dois estão se completando. O que só se usava na área externa vindo para dentro de casa e o que estava dentro de casa indo ali para a área da piscina, para a área do gourmet, para a área aberta que não é coberta, né? Então, é bem legal esse movimento. Esse teto ripado também, ela é uma tendência ou também já está meio que... Eu vi muito na Casa da Cor ano passado em São Paulo, o teto ripado, o teto na madeira, o teto que dá esse aconchego. Isso ainda fica por muito tempo? Eu acho que sim, mas vai mudar. Assim, pelo menos eu percebi já saindo
o material ripado e já sendo aplicado texturas, um Diori, texturas rústicas, né? Eu percebi muito isso, de uma forma de limpar o forro. Porque o que acontece? Eu, pelo menos no meu trabalho, eu trabalho os planos, né? O piso, parede e forro. Então, cada plano eu trago uma ideia, um diferencial. O forro, hoje, eu já tenho uma percepção diferente. Eu acho que as pessoas estão limpando ele. Em quesito tanto de iluminação quanto de materiais. Então, hoje você tem luminárias no mercado que tu olha, o ambiente está totalmente iluminado, mas tu não sabe nem de onde é que a luz está vindo, porque é a luminária minimalista, que a gente chama. Então, esse aspecto de um forro muito trabalhado, com muita iluminação, já está saindo. Hoje as empresas já estão investindo em luminárias minimalistas, que elas fazem o mesmo efeito em aspecto de potência e iluminância, mas ela já tem um design minúsculo, pequeno, onde você olha para cima, essa luminária que está fazendo essa iluminação toda. Então, eu acho incrível esse movimento também no forro, e eu acredito que as texturas também vão acompanhar essa ideia de um aspecto mais minimalista. Olha aí, mais uma vista da casa. Assim, eu gostei muito desse projeto, tem muita... Tá moderno, né? Tá bem... E todo integrado, né? Você vê que já é... Sabe o que? Eu achei parecido com um projeto... digamos, tá no CAD. Aquela impressão foi tão bem feita, tá tudo tão perfeito, tá tudo tão no seu lugar. Esse é a casa de verdade, não é o projeto da casa, é a casa mesmo, né? Essa é a foto. É a foto. Aí já é a foto mesmo. Aqui é a gente. Não. Então, Renata, e aí, assim, com relação... Ai, eu tirei aqui. Com relação a projetos dentro do teu mercado. Você já está projetando casa? Como é que você está fazendo interiores e... Arquitetura. Construção. Tá fazendo tudo. Já entrei no mercado de construção de casas, né? No início era basicamente reforma, onde a gente tinha ali um 80% da nossa demanda do escritório para a parte de reforma. E aí depois eu entrei na parte da arquitetura. E eu acho tão interessante, Rosângela, porque às vezes as pessoas começam a construir, né? E eu achei que para mim foi ótimo a parte da reforma. Eu ter iniciado por reformar. Aprendeu bastante. Porque eu entendi como os espaços funcionam. Então, quando eu entro para construir, eu sei o tamanho ideal de um quarto. Eu sei o tamanho de uma cozinha que funciona, que atende com circulação, com proporção. Então, reformar para mim foi muito bom. Porque quando a gente reforma, a gente pega algo que já está pronto e eu vou adaptar. Né? Então, às vezes, por isso que muitas vezes reformar é até mais caro do que construir, né? Eu falo muito, às vezes, hoje já tem clientes que dizem assim, eu quero reformar. Eu digo, vamos dar uma pensada, porque assim, construir às vezes sai até melhor. Porque reformar, você tem uma estrutura muito engessada, você encontra coisas ali pelo meio do caminho que não são previstas, na parte estrutural, na parte de infraestrutura mesmo, e que ali gera uma demanda financeira que lá na frente, quando você coloca construir, às vezes até sai não é que sai igual, mas talvez saia, né, seja uma opção mais viável. Então, comecei reformando e hoje, para mim, construir é uma coisa assim, maravilhosa, porque eu consigo desenrolar uma planta com muita facilidade, por conta das reformas, da quantidade de reforma que eu via. Não, esse espaço não funciona, esse quarto está muito pequeno, esse quarto precisava ser um pouco maior para atender essa dinâmica. A sala, a cozinha. Então, quando eu entrei para realmente fazer uma planta hoje de construção, o processo é muito mais fluido. E o projeto, assim, o projeto dos sonhos da Renata, qual seria o projeto, vou falar assim, que você gostaria de ter feito ou de fazer? O projeto dos sonhos Olha, Rosângela, eu já atingi muitas, graças a Deus, das minhas metas, correndo atrás. Assim, hoje eu tenho um portfólio de projetos muito bons, assim, desde o corporativo ali com estandes de vendas, apartamentos decorados, desde o residencial. Mas o que eu ainda tenho muita vontade é do comercial. A parte mesmo de um restaurante, eu tenho vontade de fazer. Esse é um projeto que ainda não tenho no portfólio e que eu tenho muita vontade de fazer essa dinâmica do comercial para a parte de restaurante, que eu adoro. É uma coisa que eu viajo e eu sou impressionada com o restaurante. Às vezes eu tô aqui, peço a comida, mas eu tô ali atenta a tudo, ao chão, às mesas, ao acabamento. Então, acho que é um projeto que eu tenho muita vontade de fazer ainda para esse lado do comercial no aspecto de restaurantes. Olha, e algum projeto te desafiou? Até agora, dentro da sua
Seu tempo de mercado, são quanto tempo de mercado? 6 anos. 6 anos, a criança! Vou fazer 7 agora, né? Em julho, vou fazer 7 anos de formada. São 6 anos, mas é como eu falei, eu comecei a trabalhar desde a faculdade. Certo. Então, né? Já tem uma... vai incluir. Vai já incluir tem já. uns 3 anos aí, principalmente lá na Tropical, né? Que eu consegui entrar, me inserir já nessa dinâmica de trabalho. Então, eu estava na faculdade, estava tendo as aulas, mas eu estava valorizando muito a experiência do estágio. E isso me fez, né, ter, digamos assim, eu digo, é como se fosse 9 anos, né? Porque eu junto os 3 da faculdade, mais os 6, já mais ou menos uns 9 anos aí realmente de prática, de know-how, de mercado. Mas um projeto que me desafiou a minha primeira casa completa. Porque assim que eu iniciei no mercado, eu fazia por partes, né? Eu fazia só um quarto, fazia só uma sala. Quando eu peguei uma casa completa, com vários ambientes, né? E tendo que pensar tudo isso de uma forma unificada, isso me desafiou muito. Porque uma coisa é tu pensar em um ambiente, outra coisa é tu pensar em um ambiente que às vezes são 14 ambientes dentro de uma casa, e você conseguir ter um olhar para que cada um tem a sua importância. Não vou valorizar só a cozinha ou só a quarto do casal. Eu tinha isso, não. Todos os ambientes da casa, todo o programa de necessidade do cliente, ele tem que estar, assim, da melhor forma possível. Então, conseguir unificar tudo isso, fazer um projeto com essa grandiosidade, foi um grande desafio para mim. E quando foi que virou essa chave para você se tornar essa mulher empoderada que você me fala, assim, quando foi que você se sentiu, eu sou arquiteta, eu posso, porque eu te vejo muito assim, muito empoderada. Quando foi que virou essa chave? Rosângela, eu falo que a minha busca incansável por conhecimento me fez estar nos lugares certos. E assim que eu me formei, eu me matriculei numa pós-graduação e eu tive aula de gestão de escritório com um professor de Brasília, Ricardo, nunca me esqueço. E durante as aulas, esse final de semana, eu fiquei me questionando como eu nunca tinha escutado falar sobre o tema gestão na faculdade. Algo tão importante, tão necessário para todas as áreas. E aí eu falei, era só um final de semana, eu falei assim, eu preciso estudar isso. Eu preciso estudar gestão. E aí eu fui procurar um outro curso, que é até da Febracis, que é o High Business Performance, que ele é voltado bem para o empresarial. E aí eu lembro que eram 2 dias, né? Era assim, foi um valor até caro, era R$4.000. E aí minha mãe falou assim, meu Deus, tu vai botar R$4.000 em 2 dias de curso? Eu falei assim, vou. E no dia que eu cheguei lá, eu vi vários empresários daqui de Teresina. E eu me vi uma menina, sem escritório, eu não tinha escritório físico ainda, não tinha CNPJ, não tinha nada. E eu me perguntei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E no último dia, teve uma frase lá que ele falou, né? Que ele falou assim, se você não aprende a delegar, você não cresce. E aí isso me marcou muito. Eu falei assim, é agora que eu realmente eu entendo esse lado do empreendedorismo e eu sei que eu posso conquistar, mas eu tenho que ter conhecimento sobre isso. Né? E aí isso me abriu muitas portas para estudar sobre a gestão, para entender que esse lado business, né? Eu acho que a Suzane, inclusive, acho que ela deu, né, da Tropical, ela me deu esse despertar do empreendedorismo e eu entendi que não adiantava eu ser uma arquiteta que só faz projetos. Eu tinha que ter a mente de uma arquiteta empresária. E teria que aliar as duas coisas, porque se eu fosse só uma arquiteta, eu provavelmente estaria só dentro do escritório fazendo o projeto. E se eu fosse só empresária, talvez eu estivesse ali muito preocupada só em fazer projeto em volume e não com qualidade. Então, quando eu junto a mentalidade arquiteta empresária, eu tenho a técnica de uma boa profissional ao empreendedorismo, que é fazer isso em escala, né? E ter lucro. Porque a gente tem que ter lucro dentro do escritório, né? E essa mentalidade, ela me veio muito nesses cursos que eu fiz, né? Para dar o start. Para finalizar nosso podcast, porque nós estamos aí com 1 hora quase de bate-papo, porque a gente tem muita troca, você ensina muito, sabia? Eu fico feliz. Você termina falando de forma tão apaixonante da arquitetura que realmente a gente entende que você é apaixonada pelo que você faz. E aí, para finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está começando a arquitetura ou para quem está querendo um lugar no empreendedorismo. Qual é a mensagem que você deixa para essas meninas, essas pessoas, esses homens que queiram seguir esse rumo da arquitetura ou do empreendedorismo como você seguiu?
Eu daria, assim, uma dica mesmo, e é algo de coração, Rosângela, é que as pessoas trabalhem a visão, o seu olhar, ter uma visão aguçada, o preparo, que elas se preparem, de fato, né, com conhecimento, com competências que são além da nossa, né, do arquiteto em si, mas estudem marketing, estudem empresarial, estudem o business, porque esse conhecimento, ele agrega demais para nós como profissionais arquitetos. Não fiquem só ali presos ao escritório, como se, mas que viajem também. Porque as experiências que a gente tem fora do escritório, a rotina, sair da rotina do escritório e em busca, né, em viagens, de olhar para outras culturas, para outras formas de fazer, faz com que a gente projete de uma forma mais inovadora, que a gente abra a cabeça para não estar ali só replicando o que é padrão e o que todo mundo faz, mas abrindo caminhos realmente para a autenticidade. Show. Renata, obrigada por essa manhã aqui e estamos sempre aqui disponíveis no nosso podcast para você trazer novas ideias e a gente bate papo. Eu que lhe agradeço, acho que é assim, incrível, lhe admiro, de verdade. Acho que esse seu movimento de já estar no mercado há muito tempo e ainda assim procurar fazer algo diferente, como é o podcast, parabéns. Eu tenho certeza que é uma iniciativa que você está fazendo um movimento diferente, né? E as pessoas olham, né? Olhar não só como a Rosângela da imobiliária, mas a Rosângela que se procura se posicionar de uma forma diferente. Tá, obrigada. E agradecer vocês por esse momento de aprender tanto com essa menina dinâmica. Eu adorei. Então, até o próximo episódio. Eu aguardo vocês. Vem muita coisa boa por aí. Até mais.